Olá pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários um link onde vai ter um PDF com um exercício idêntico a esse, porém eu troquei nele somente os valores numéricos para vocês treinarem depois de assistirem a resolução que a gente vai fazer agora. Nesse exercício, nós temos uma carga puntiforme, uma carga com as dimensões desprezíveis, positiva, fixa nessa posição, nessa malha quadriculada, e o exercício está dando para a gente o valor do campo elétrico que essa carga está gerando no ponto A, e também o valor do potencial elétrico que ela está gerando nesse ponto A. E no item A, ele está querendo que a gente calcule o módulo do campo elétrico que essa carga cria no ponto B. Então, pessoal, para a gente conseguir calcular o módulo do campo elétrico, a gente precisaria ter em mente a expressão que define o campo elétrico gerado por uma carga puntiforme. E nós vamos resolver esse item A por dois caminhos. Uma entendendo a lógica aqui da fórmula, ou a matemática aqui dessa fórmula, e outra fazendo substituições dos valores aqui na expressão. Como que seria esse raciocínio inicial pela lógica aqui da fórmula, né? Nós temos que pensar que o ponto A e o ponto B, eles estão sofrendo influência de uma mesma carga, essa carga fixa aqui, que o exercício chamou de Q. Essa carga ela está parada, o que está mudando aqui do ponto A para o ponto B é a distância deles para ela. Então, o ponto A é uma distância aqui de 3 quadradinhos e o ponto B está exatamente nessa diagonal de distância. E pensando na formulinha, pensando na expressão que define o valor do campo elétrico, o que acontece com o campo elétrico, com o valor desse E, que é o campo elétrico, quando a gente muda a distância, quando a gente mantém a carga fixa e muda a distância que nós estamos analisando, né? Vamos pensar no raciocínio. Quando a distância é D, né, inventando aqui um valor D qualquer, se existe um ponto que está uma distância D aqui da carga, o campo elétrico vai ter uma certa intensidade E. Agora, se eu pego para analisar um outro ponto que está uma distância 2D, se eu duplico essa distância, por exemplo, o que vai acontecer com o valor do campo? Olhando para a fórmula, o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E o que isso significa? Significa que a operação matemática que nós estamos fazendo aqui com a distância, daqui para cá a gente multiplicou por 2, como o campo elétrico é inversamente proporcional, nós vamos fazer a operação matemática inversa. Se aqui eu multipliquei, o campo elétrico vai ser dividido. E como ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, eu tenho que pegar esse valor que eu multipliquei e elevar ao quadrado. Como assim, então? Eu vou fazer 2 ao quadrado é 4, como aqui está multiplicando, eu vou colocar o 4 dividindo o campo elétrico. O campo elétrico ele vai ser dividido por 4. Se eu triplico essa distância, se eu estou analisando um ponto aqui que está uma distância 3 vezes maior do que essa, por exemplo, nós vamos ter o valor do campo elétrico, eu vou fazer 3 ao quadrado, vai dar 9, como aqui está multiplicando, eu vou colocar ele dividindo aqui o valor do campo elétrico. O campo vai ser dividido por 9. Se eu fizer o contrário, se eu pegar a distância e dividir por 2, se eu pegar um ponto que está a metade da distância inicial que eu estava analisando, se eu estou dividindo a distância por 2, agora o campo vai ser multiplicado. Eu vou pegar um número aqui, que é o 2, vou elevar ao quadrado, dá 4. Então, o campo ele vai ser multiplicado por 4. E, por exemplo, se nós pegarmos a distância e multiplicar por raiz de 2, se novamente eu estou multiplicando, a operação que vai ser feita com o campo elétrico vai ser uma divisão. Eu vou dividir por raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2, quando eu elevo ao quadrado, vai dar 2. Então, o campo vai ser dividido por 2. Então, olhando aqui nesse desenho, nós poderíamos pensar da seguinte forma. O ponto A
olhando para a quantidade de quadradinhos, o ponto A está a uma distância de 3D da carga Q. E o ponto B, pensando aqui na geometria dessa figura, nós poderíamos enxergar aqui um quadrado grande aqui de lado 3D. Eu tenho um quadrado de lado 3D. A distância do ponto B até a carga Q é exatamente a diagonal desse quadrado. E na matemática, na geometria, né, a gente aprende que a diagonal de um quadrado é igual ao lado do quadrado vezes raiz de 2. Então, se o lado é 3D, essa distância até o ponto B seria 3D raiz de 2. Ah, Henrique, muito difícil lembrar da expressão da diagonal do quadrado. Então, você pode imaginar aqui um triângulo, simplesmente. Eu tenho aqui 3D e aqui também 3D. Aqui seria um triângulo retângulo. E aí, por ser um triângulo retângulo, você iria aplicar um Pitágoras nesse triângulo retângulo, onde esse 3D e esse seriam os catetos, e essa distância até o ponto B seria a hipotenusa. Você faria um Pitágoras e iria encontrar esse valor. Então, pensando na lógica aqui da fórmula, o que aconteceu com a distância? Eu sei que quando o ponto analisado é o ponto a distância é 3D. A distância é 3D. Quando eu analiso o ponto B, a distância é 3D vezes raiz de 2. Ou seja, o que aconteceu com a nossa distância? A nossa distância ela foi multiplicada por raiz de 2. Seguindo o raciocínio da tabela aqui, quando a distância é multiplicada por raiz de 2, o que acontece com o valor do campo? O campo ele vai ser dividido por 2. Então, se ele valia 6 vezes 10 à oitava, o campo elétrico no ponto B vai ser o valor antigo, 6 vezes 10 elevado a 8, dividido por 2, que vai dar 3 vezes 10 à oitava. Essa daqui seria a resposta do item A. 3 vezes 10 à oitava newtons por coulomb. Ah, Henrique, esse jeito é legal, tudo, mas só que eu prefiro resolver pela fórmula, utilizando a formulinha. Como é que ficaria a resolução desse item A usando a fórmula? Então, vamos lá. Nós precisaríamos calcular o campo elétrico no ponto B. Então, pensando na fórmula, eu precisaria da constante eletrostática, que é esse K, o valor da carga fixa, dividido pela distância do ponto B até a carga fixa ao quadrado. E aí notem que o exercício não deu o valor do K, não deu o valor da carga, e as distâncias, né, são todas em função da letra D. Então, mesmo a gente substituindo aqui a distância até o ponto B, que nós já sabemos que é 3D raiz de 2, olha o que aconteceria aqui. Ficaria K vezes Q dividido por 3 raiz de 2, ou 3D raiz de 2, mas o raiz de 2 a gente pode pôr na frente, não tem problema. Isso daqui é ao quadrado. Então, ficaria assim. Eu vou manter assim 3D, vai ficar melhor da gente analisar. Então, vai ficar que o campo elétrico no ponto B é K vezes Q, dividido por raiz de 2 ao quadrado, nós sabemos que é 2. E o 3D ao quadrado eu vou deixar assim, 3D ao quadrado. Notem que, né, fazendo a substituição da distância, não fez com que a gente já respondesse o exercício. A gente não consegue já atribuir um valor numérico para o campo no ponto B. Por isso que o exercício deu o valor do campo elétrico no ponto A. Se nós fôssemos calcular o valor do campo elétrico no ponto A, usando a formulinha, ela ficaria assim. O campo ficaria assim, K vezes a carga Q,
dividido pela distância do ponto A à carga Q. A distância do ponto A à carga Q é 3D. 3D ao quadrado. A distância tem que ser ao quadrado. Então, notem que esse valor o exercício deu e nós sabemos que é 6 vezes 10 à oitava. Então, isso daqui que a gente escreveu agora é exatamente essa expressão que apareceu aqui no cálculo do EB, que vale 6 vezes 10 à oitava. Eu vou substituir. Então, o campo elétrico no ponto B é 6 vezes 10 à oitava, dividido por 2, que é o que nós já tínhamos calculado. Vai dar 3 vezes 10 à oitava newtons por coulomb. Então, aqui a gente viu dois raciocínios diferentes para a gente conseguir chegar na resposta do item A. Aqui, esses dois caminhos estariam corretos. Agora, no item B, ele quer que a gente calcule o trabalho em joules realizado pela força elétrica sobre uma carga Qzinho de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, se esta se mover do ponto C até o ponto A. Então, vamos lá. Para a gente chegar no que ele está querendo, pessoal, no trabalho da força elétrica, nós precisaríamos lembrar da expressão que define o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica é o produto da carga de prova, a carga que vai se movimentar, vezes a diferença de potencial entre os pontos que ela vai se movimentar. Como assim, né? Nós temos aqui o ponto C e o ponto A carga Qzinho vai estar nessa posição e ela vai ser deslocada do ponto C para o ponto A. No ponto C existe um certo potencial elétrico, que a gente chama de VC, que eu chamei aqui de VC, e no ponto A existe um potencial elétrico VA, que o exercício até forneceu para a gente o valor do potencial no ponto A. Então a carga ela está sofrendo, na hora que ela sai do ponto C e vai para o ponto A, ela está sofrendo uma diferença de potencial, que a gente representa aqui com a letra, que eu representei aqui com a letra U. Então, quando você faz o produto da carga que se move vezes a diferença de potencial, você já tem o valor do trabalho realizado pela força elétrica. Seria o trabalho da força elétrica está associado à energia elétrica que a força elétrica disponibilizou para esse movimento. Se o trabalho é positivo, significa que a força elétrica doou energia para esse movimento acontecer. E se o trabalho der negativo, significa que a força elétrica retirou energia desse movimento. Ela era contrária ao movimento da carga. Então, pensando aqui nos valores que nós já temos, a gente já sabe os valores da carga que se movimenta, sabemos o valor do potencial no ponto A, nós precisamos encontrar o potencial no ponto C para matar essa questão. E para isso nós precisaríamos lembrar de como que se calcula o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme. Quando nós pensamos no potencial, vocês notem aqui no enunciado, né? Que ele fala do potencial no ponto A. Quem está gerando esse potencial no ponto A é a carga fixa. A carga fixa está criando aqui uma região de influência e ela cria um potencial no ponto A, um potencial elétrico no ponto C, no ponto B, em todos os pontos aqui invisíveis aqui ao redor dela. Então, nós temos aqui no ponto A 1,8 vezes 10 a menos 6 volts. O que isso significa? Só fazendo um parênteses aqui. O volt significa joules por coulomb. Significa que aqui, naquele ponto A existe 1,8 vezes 10 a menos 6 joules de energia elétrica disponível para cada coulomb de carga que você coloca naquele ponto. Então, essa carga Qzão, ela está criando no ponto A, ela está disponibilizando no ponto A essa quantidade de energia para cada coulomb de carga que você coloca. Esse seria o significado do potencial elétrico nesse ponto.
Então, para calcular o potencial, nós podemos ver que a expressão é bem similar à expressão do campo elétrico. A diferença é que a carga não é colocada em módulo, mas nesse exercício aqui a carga é positiva, então não vai fazer diferença. E a distância em comparação com o campo elétrico, ela não vai ser colocada ao quadrado. Ela é a distância somente, elevado à primeira potência. Então, pensando aqui num raciocínio parecido com o que nós fizemos no campo elétrico, o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância. Ele não é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ele é inversamente proporcional ao que acontece com a distância. Como assim? Se eu duplico a distância, ao duplicar a distância, o que vai acontecer com o campo? O campo, como ele é inversamente proporcional, se eu dupliquei, eu vou dividir o campo por 2. Eu não vou pegar o 2 e elevar ao quadrado porque a distância não está ao quadrado. Se eu triplico a distância, o que vai acontecer com o potencial? Ele vai ser dividido por 3. Se eu pego a distância e divido por 2, como é inversamente proporcional, vou fazer a operação inversa. Se eu dividir a distância por 2, eu vou multiplicar o potencial por 2. Vai ficar 2V. Agora, se eu pego a distância e multiplico por raiz de 2, o potencial elétrico ele vai ser dividido por raiz de 2, para ficar parecida com a tabela que nós fizemos ali em cima. Então, pensando no ponto A, nós sabemos que no ponto a distância é 3D, e no ponto C, que é o ponto que nós precisamos calcular o potencial elétrico, a distância seria somente D. Só tem um quadradinho até o ponto C. A distância é D. Então, o que nós fizemos com a distância? Nós pegamos o valor dela e dividimos o valor dessa distância por 3. Daqui para cá, do A para o C, a gente dividiria por 3. Então, o que vai ocorrer com o potencial? Se a operação com a distância foi uma divisão, a operação com o potencial tem que ser uma multiplicação. Eu vou multiplicar o potencial do ponto A por 3. Então, o potencial no ponto C é 3 vezes o potencial do A. Vai ficar 3 vezes 1,8 vezes 10 a menos 6 volts, que daria 5,4 vezes 10 a menos 6 volts. Então, esse é o potencial. Ah, Henrique, novamente, esse raciocínio da tabela é legal, mas eu preferiria usar a fórmula. Como que ficaria usando a fórmula do potencial, o cálculo do valor do VC? Então, vamos lá. O VC, o potencial no ponto C, seria K vezes a carga pela distância do ponto C até a carga Q, que vale D. A distância aqui vale D. Então, ficaria KQ sobre D. Não tenho nenhum valor. Não tenho K, não tenho Q e não tenho D. Não daria para calcular direto. Por isso que o exercício deu o potencial no ponto A. O potencial no ponto A poderia ser calculado fazendo K vezes a carga dividido pela distância do ponto A até a carga, que é 3D. 3D. Então, nós sabemos que o potencial no ponto A é 1,8 vezes 10 elevado a 6, a menos 6. Isso aqui é igual a K vezes Q dividido por 3D. E olha que bacana, né? Se nós pegarmos esse 3 que está aqui embaixo e passar multiplicando, nós vamos concluir que esse produto, essa expressão KQ sobre D, é 3 vezes 1,8 vezes 10 a menos 6, que é exatamente a mesma conta que nós fizemos aqui embaixo. 5,4 vezes 10 a menos 6. Vai ficar meio apertado aqui. Vezes 10 a menos 6. Então, esse valor aqui, KQ sobre D, é exatamente esse valor aqui. 5,4 vezes 10 a menos 6 volts. Então, usando a formulinha, também a gente chega no valor do potencial
no ponto C. Agora, para definir o valor do trabalho realizado pela força elétrica, é só a gente substituir os valores. O valor da carga Qzinho é 2 vezes 10 a menos 6, já vou fazer aqui direto. O potencial no ponto C é 5,4 vezes 10 a menos 6. E o potencial no ponto A é 1,8 vezes 10 a menos 6. Então, essa subtração, como os dois números têm a mesma potência de 10, a gente mantém a potência de 10 e só subtrai os valores da frente. 5,4 menos 1,8 vai dar 3,6 vezes 10 a menos 6. E esse valor aqui nós vamos multiplicar por 2. Vai dar 7,2 vezes 10 a menos 6 joules. Vezes 10 a menos 6 joules. E aqui eu estou vendo agora, pessoal, que eu coloquei errado a potência do potencial elétrico. Verifiquei agora, eu acabei repetindo o valor o expoente da carga, que é vezes 10 a oitava. Então, aqui nos potenciais, aqui é só a gente trocar por 10 a oitava aqui, 10 a oitava aqui, 10 a oitava aqui. Aqui também, nesse valor, 10 a oitava. Acabei confundindo ali. Aqui 10 a oitava, 10 a oitava. Então, 3,6 vezes 10 a oitava. Então, aqui, ao fazer essa multiplicação, 7,2, 3,6 vezes 2 vai dar 7,2. E 10 a menos 6 vezes 10 a oitava, tinha esquecido também do 10 a menos 6 aqui, vai dar 10 ao quadrado. Então, 7,2 vezes 10 ao quadrado vai dar 720 joules. Essa seria a resposta do exercício, 720 joules.